Olá, Jô. Olá, Valéria, Marcos, Kenzo. Espero que vocês estejam todos bem. Eu estou gravando esse vídeo para mostrar aqui um item que eu vou colocar dentro do projeto, que é um agente especializado em análise sócio-estilo com uma base de conhecimento acoplada. Então, Jô, aqueles dois arquivos que você me mandou, tá? E aí podem ter outras bases de conhecimento. Elas não conseguem ser usadas diretamente pelo LM do jeito que estão, né? Você até incorpora no chat GPT como um anexo, mas para que a gente possa estruturar esse conhecimento para deixar no repositório, nós temos que fazer algum tratamento. E eu não tinha feito nenhum caso ainda, e aí esse é o primeiro. Então, queria mostrar para vocês, até porque vai servir como referência para outros trabalhos. Então, eu estou migrando a solução que estava utilizando um banco de dados Firebase para o Supabase, que é um banco de dados mais robusto, vamos dizer assim. Então, eu estou fazendo a migração, a aplicação parou de funcionar, porque eu estou fazendo essa transição. Mas eu já estou usando elas aqui para a gente fazer o armazenamento dessa base de conhecimento, tá? Então, eu subi para cá os dois arquivos. Pelo que eu estava estudando, Jô, ele preferiu, né, trabalhar mais com o TXT. Então, eu converti, né, peguei o texto e salvei como TXT. Então, uma vez que o arquivo está aqui, né, ele é um arquivo de dados, de texto mesmo. O segundo passo, Kenzo, é usar uma ferramenta para fazer a leitura desse arquivo e fazer a quebras em uma estrutura de dados que chama tabela vetorizada, né? Que eu também criei aqui dentro da estrutura. Então, essa tabela, aqui, essa tabela de documentos é uma tabela específica para guardar dados num formato que cria índices e metadados que a solução do LLM consegue acessar de forma rápida para achar as informações e gerar resposta, tá? Então aqui eu criei, ela estaria vazia, né, no início. Então eu criei um processo para fazer desde a configuração das variáveis de conexão, listar os arquivos do Supabase, filtrar os arquivos, baixar os arquivos, ele faz uma extração, depois aqui é aquele ponto onde ele pega os dados todos dos dois grandes arquivos e faz a estruturação e vetorização. Então ele solta aqui, né? Ele sai um output com uma vetorização. Ele gera as marcações, prepara os inserts, cria os lotes e faz os inserts. Então, esse ponto aqui, Kenzo, ele faz uma conexão com o Supabase e faz essa inserção dos dados no registro. Então, por exemplo, se eu quiser acrescentar mais uma base, né? Basta eu colocar os arquivos lá no repositório. Eu apago todas essas informações, dou um delete e depois rodo o processo. Então, o processo ele já vai fazer toda a inserção. E a partir do momento então que eu tenho o dado estruturado numa forma que um agente ele pode acessar, eu criei uma arquitetura numa outra ferramenta que chama Flowise, onde aí eu crio uma experiência, Valéria, conversacional, que ele vai consultar essa base de dados que agora está vetorizada, seja para fazer análise, para gerar um relatório, seja para eu conversar mesmo e perguntar sobre sócio estilo aqui no caso. Mas imagina a gente trabalhar toda a base de conhecimentos, né, livros que a Potenciar já escreveu ou que tem, e armazenar e organizar esses dados para serem utilizados, né, sejam pelos profissionais, ou pelos alunos, né, eh, enfim, né, então eu tenho agora um assistente que ele está conectado
um objeto que vai buscar dados no Supabase dentro daquele repositório específico, tá? Então, essa configuração faz com que ele vá naquele arquivo, nessa tabela aqui, né? Que eu gerei. Ele vai usar o ChatGPT como uma ferramenta conversacional, né? E vai ter uma área de memória que vai armazenar, como se a gente estivesse num chat, né? Então, aqui eu vou mostrar uma experiência, mas vocês vão poder acessar através dessas URLs que a gente chama, né? E eu vou acoplar a ferramenta, criar uma área conversacional que ele vai chamar esse fluxo, né? Que ele vai interagir com esse fluxo. Então, vou fazer aqui uma navegação pelo assistente e ele é um chatbot, vai ser um chatbot e que ele vai trabalhar como um processo conversacional. Essa ferramenta ela está programada para isso. E, e consultando a partir a base de conhecimento quando necessário. Quando não for necessário, ele vai atuar aqui no ambiente conversacional. E se ele não tiver informação, ele vai falar que não sabe. Então, lá, tudo bem? Quem foi Moreno? Moreno Kenzo foi o pai do psicodramatismo, né? Onde a Jo, o Marcos, a Valéria são especializados e formam profissionais que, como no meu caso, estão em formação. Então, aqui ele buscou na base de conhecimento, tá vendo, Marcos? Jacó Levi Moreno. Então, ele se atém, Valéria, ao conhecimento que está postado. Ele não vai na internet a princípio. Ele vai consultar o que está aqui dentro, tá? Quem são os autores do livro sobre seu estilo de sócio estilo escrito? É, o que é sócio estilo? E a ideia é que vocês façam algumas perguntas que estão muito específicas dentro do livro, até para a gente testar como que ele está buscando conhecimento, né, Jô? A ideia é que é esse convite, né? Quem pesquisa se citada nos artigos? Então, Joceline Drummond é mencionada em alguns trechos da base de conhecimento. Ela é referida ao conjunto com outros autores, como em Drummond e Souza, onde discute conceitos relacionados ao sociestilo. No contexto, Joceline parece estar envolvida em estudos que abordam a dinâmica das relações interpessoais. Tá? Quem é Marcos Pidart? Então, Marcos, você precisa pôr alguns materiais com seu nome. Bom, brincadeiras à parte, eu vou compartilhar esse link com vocês para vocês brincarem, né, com essa ferramenta. É, dentro da questão dos consumos, né, Jô? Ele está usando a minha chave API, eu tenho US$ 10 lá, então enquanto experiência dá para brincar, mas depois a gente pode criar a chave específica da Potenciar
e aí vincular, né, a experiência toda para lá, né? Mas enfim, acho que dá pra gente brincar aqui. E é isso, gente. Então eu vou continuar trabalhando agora na ferramenta para conectar ela com o Supabase e os dados ficarem armazenados aqui, né? Além dessa parte da base de conhecimento. E aí eu vou criar uma opção, Jô, lá na ferramenta, porque tem a parte da pesquisa, né, do formulário, mas uma outra parte onde a pessoa pode conversar com o chatbot para perguntar e conversar sobre o sócio estilo, tá? Então, a ideia dessa minha experiência. E também ter os dashboards para ele consultar, tá bom? Então a gente vai avançando, vou atualizando vocês. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.